Oi, gente! Nesse vídeo eu vou fazer o replante desse dendrobium aqui, que eu ganhei da Dona Edna. Ela mandou ele direto lá do cultivo dela aqui para mim. E esse é um dendrobium densiflorum. Ele tem a florzinha amarelinha, é um cachinho de flores amarelo. Ele é muito parecido com o dendrobium thyrciflorum que eu já tenho aqui no meu cultivo. Eu vou deixar a foto da floração dele aqui e o nome escrito certinho aqui no vídeo. E olha que touceirinha mais bonitinha. A Dona Edna tinha duas touceirinhas dele lá no cultivo dela e ela resolveu mandar essa daqui para mim. Então eu vou fazer o replante dele aqui nesse vasinho todo furadinho, todo vazado. É um vaso que não é muito grande, mas vai comportar bem essa touceirinha. Aí, à medida que for crescendo, eu vou aumentando o tamanho do vaso. Vou deixar ele aqui no cantinho. Deixa eu mostrar aqui o substrato que eu vou usar, que vai ser aqui caco de telha com argila expandida. Vou usar também o isopor picadinho, a pedra brita e um pouquinho de musgo esfagno. Essa é uma dendrobium que gosta aí de bastante umidade, mas como eu vou cultivar ela pegando chuva, vou usar esse substrato mais seco. Aí depois, se eu ver que ela está precisando aí de mais umidade, eu coloco aí um pouquinho de musgo esfagno ou eu coloco em um substrato que retém mais água. Eu tenho uma plantada no tronquinho, que é a Dendrobium thyrciflorum. Ela está se desenvolvendo muito bem. Então, eu acho que essa daqui também vai ir bem nesse substrato. Então, bora lá para o replante dessa orquídea. Abaixei aqui a câmera para você ver bem direitinho esse replante. Já peguei aqui a minha touceirinha de Dendrobium densiflorum e eu vou começar aplicando água oxigenada aqui nas raízes. Essa água oxigenada aqui, volume 10. Coloquei aqui nesse outro vidro porque ele tem o pulverizador. Aí eu vou pulverizar bem aqui todas as raízes com água oxigenada, porque se tiver alguma praguinha aqui, essa água oxigenada vai ajudar a combater. Eu já tinha lavado essa planta, deixei ela ali de molho no fungicida, mas mesmo assim vou aplicar aqui a água oxigenada, porque ela ficou ali secando de um dia para o outro, então pode ser que veio uma lesminha ou alguma outra praga. Tá chovendo aqui na minha região, então é bom prevenir. Lembrando que tem que ser a água oxigenada volume 10, a líquida, transparente. Vou deixar a Dendrobium aqui no cantinho, vou pegar aqui o vasinho e já vou colocar um pouco de isopor aqui no fundo desse vaso. Esse isopor aqui vai ajudar a deixar o vaso mais leve e também vai dar aeração para esse substrato. Agora eu vou colocar alguns cacos de telha aqui por cima desse isopor. Eu gosto de usar o caco de telha porque ele dá um certo frescor no substrato, ele absorve água e depois ele vai liberando lentamente a umidade para as raízes da orquídea. Então eu sempre misturo caco de telha ou argila expandida aí nos substratos mais inertes que eu uso. Vou posicionar aqui a orquídea para ver se ela já está na altura certa e agora eu vou colocar um pouquinho de pedra brita aqui por cima. Não vou exagerar muito nesse substrato não, porque a planta precisa de espaço aqui para enraizar. Vou colocar aqui mais uns pedacinhos de isopor, bem pouquinho. Esse isopor aqui é aquele que vem em embalagem de eletrodoméstico. Eu sempre gosto de guardar para usar aqui nos meus replantes. Agora eu vou posicionar essa orquídea aqui por cima do substrato. Peguei aqui um palito que veio tutorando uma Phalaenopsis que eu comprei e eu vou passar esse palito em um furo que eu fiz aqui na borda do vasinho. Vou passar ele aqui por cima, atravessar o palito para prender ele lá do outro lado. Assim, essa Dendrobium vai ficar bem firminha no vaso. Eu vou passar ele aqui no meio da touceira dela mesmo. E aí eu fiz um furo aqui do outro lado do vaso na borda para passar a outra ponta. E olha aí, já tá firminha a orquídea aqui no vaso. Acho que só um palito desse já vai servir para deixar ela bem firme. Ela já não vai ficar sacudindo ali no substrato. Isso aqui vai ajudar aí ela a enraizar melhor. Vou cortar esse excesso de palito aqui que tá sobrando.
É bom cortar com o alicate, mas como ele não tá aqui na mesa, vou tentar quebrar aqui esse palito. Saiu aí bem fácil. E agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou completar aqui em volta com o substrato, cobrindo somente as raízes aqui dessa orquídea. Aí eu vou colocando pedra brita, vou pôr também um pouquinho de argila, mas eu vou colocar mais pedra brita, que aí a pedra ajuda a firmar a orquídea aqui no vaso. Pode ser que algumas pedrinhas dessa vazem aí pelos furos do vaso, porque eles são bem grandes, mas não tem problema não, não vai atrapalhar no desenvolvimento da orquídea. Agora ela já está bem firminha, então isso é o que vai contribuir aí para ela enraizar. Aí eu arredo aqui os pseudobulbos dela e vou colocando a pedra brita somente no local aqui, na parte onde tem as raízes. Não gosto de ficar enterrando muito esses pseudobulbos de orquídea, porque geralmente as brotações novas vão surgir ali bem da base. E se a gente tampa ali com o substrato, a gente vai atrapalhar essa brotação a se desenvolver, a surgir. Então, substrato a gente coloca somente em cima das raízes da orquídea. Gente, eu estou usando aqui a pedra brita, caco de telha, isopor, esses substratos mais inertes, porque é um substrato que dá muito certo aqui para mim. Mas é sempre bom deixar claro que você pode usar o substrato da sua preferência, você não precisa usar esse substrato aqui só porque eu estou usando. Substrato de orquídea é teste, é muito particular. Você tem que testar aí no seu cultivo os substratos e ver qual que vai dar mais certo aí para o seu clima, para a sua região. Aqui é somente uma sugestão, é eu mostrando a forma com que eu cultivo as minhas orquídeas. Mas tenha ciência que isso aqui não é regra, isso aqui não vai funcionar aí para todos os cultivos, porque no Brasil a gente tem climas aí totalmente diferentes. Tem lugares que são mais quentes, lugares que são mais frios, lugares mais secos, lugares com mais umidade. Aqui eu tenho um clima que eu gosto de dizer que é intermediário, não é tão frio igual no sul do Brasil e também não é tão quente igual lá no Nordeste. É um clima que fica ali no meio termo. No período do inverno costuma ser bastante seco, mas não tem aquele sol, aquele calor intenso. E no período do verão tem mais sol, faz mais calor, mas chove bastante. Terminei aqui de colocar a pedrinha brita, agora eu vou passar o restante do palito que sobrou aqui por cima, pelo outro lado, nos outros dois furos que eu fiz, para deixar essa orquídea ainda mais firme. Ela já ficou firme com o primeiro palito que eu passei aqui por cima dela, mas vou aproveitar que sobrou esse pedaço e vou passar aqui por cima de novo, pelo outro lado. Aí eu vou travar ela bem aqui no vasinho. E tá pronto, a orquídea já está bem firminha, já está plantadinha. Olha aí, não tá sacudindo, então ela vai ter as condições aí para enraizar. Agora eu vou colocar um pouquinho de musgo esfagno aqui por cima desse substrato. Não vou exagerar muito na quantidade, porque estamos em um período de chuva e ela vai ficar em um local onde ela vai pegar chuva. Aí é só um pouquinho aqui na borda do vaso. Não precisa colocar em cima ali do caulezinho da orquídea, em cima do rizoma. Coloque somente na bordinha do vaso, que aí, quando ela começar a enraizar, as próprias raízes já buscam a umidade desse esfagno. Aqui eu gosto bastante de usar o musgo esfagno, dá muito certo aqui no meu cultivo. Tem gente que não gosta ou não tem acesso fácil ao musgo, aí você pode fazer o seguinte: você coloca alguns pedacinhos de chip de coco no meio do substrato. Chip de coco tratado para retirar o tanino. Não precisa exagerar muito na quantidade, é só alguns pedacinhos ali para ter aquele ponto de umidade no substrato. Também vai funcionar muito bem para manter essa umidade. Bom, gente, a Dendrobium já está aqui plantadinha e olha aí que lindinho que ficou esse replante. Bom, gente, já tá plantadinho aqui o Dendrobium densiflorum e olha aqui que gracinha que ficou esse replante. Ficou bem cheinho aqui no vaso, mas vai ter bastante espaço para ele se desenvolver, para ele crescer as raízes. Ainda tem espaço aqui nas bordas desse vaso.
É um vaso bem vazado, tem algumas pedras britas querendo cair aqui do vaso, mas não vai afetar aí no replante. E como vai ser o cultivo dessa orquídea? Eu vou colocar ela perto das catleias, um local onde tem um sombrite de 50%, e ela vai pegar aí algumas horas de luz solar por dia, cerca aí de 3, 4 horas. Vai ficar no tempo, vai pegar aí toda a temporada de chuva que começou agora, e a chuva vai fazer muito bem para ela, porque vai ajudar no enraizamento. E quando não estiver chovendo, as regas dessa Dendrobium vão ser diárias, porque esse vaso aqui é bem vazado, o substrato não retém muita água, então eu vou precisar regar ela mais. Em relação à adubação, depois eu vou colocar um porta-adubo com adubo orgânico, vou esperar ela começar a emitir raízes, porque como ela ainda não tem raízes, não adianta muito adubar, porque o adubo é absorvido pelas raízes. Então, tem que esperar aí ela começar a emitir as raízes. Por enquanto, vou usar somente o adubo foliar. Eu gosto de usar aqui um adubo foliar mais completo, que fornece aí todos os nutrientes que a orquídea precisa para se desenvolver bem. Então, esse vai ser o cultivo dessa Dendrobium densiflorum. Me conta aí nos comentários o que você achou do replante. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários que eu estou sempre respondendo. Quero agradecer aqui a Dona Edna pelo presente. Vou cultivar essa orquídea com muito carinho e eu já quero mostrar em breve resultados desse cultivo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque seu like é muito importante para mim. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e gostar desse conteúdo sobre as orquídeas. Vou deixar aqui na tela final uma playlist aqui do canal com várias dicas de cultivo de orquídea Dendrobium. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!